Gente, boa noite a todos, né? Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa noite de oração. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos, que vocês agora concentrassem na respiração, pudessem conscientizar dos movimentos de inspiração e de expiração. Dessa maneira, entrando num processo de abaixamento das frequências cerebrais, agradecendo a Deus, aos nossos mentores espirituais, por essa oportunidade que temos de estar aqui, para dar continuidade a um trabalho iniciado por Cristo, por Jesus, como curador. Que nesse instante possamos assumir realmente a tarefa de Jesus para fazer o bem sem olhar a quem. É dessa maneira que nós nos tornamos discípulos de Jesus. É dessa maneira que nós damos a oportunidade para que tantas pessoas que fora estão, que depositam a esperança em nossa casa, em nosso trabalho, já vão há quase 29 anos, possam realmente encontrar aqui aquilo que eles vieram buscar: a serenidade, a harmonia e a paz. Podem abrir os olhos. Como eu estava dizendo nesse preâmbulo, nós somos seguidores de Jesus. E um dia, já depois que Jesus tinha passado pelo sacrifício na cruz, quando Pedro foi para Roma e juntou lá com Paulo, fundou o catolicismo, o imperador perguntou para Pedro: quem é esse tal de Jesus? E Pedro respondeu de uma maneira muito simples. Ele disse assim: foi um homem que passou a vida fazendo bem. Passar fazendo bem, eu acho que nos faz ter a certeza de que nós estamos escrevendo a nossa história, de que nós não estamos passando por essa vida sem deixar alguma coisa que ajude no crescimento do próximo, no nosso crescimento também. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, para nós sermos curadores, nós temos que nos tornar curadores do nosso próprio ser. E se a gente vê os evangelhos, Jesus sempre dizia: eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e farão ainda muito maiores essas obras. A gente tem que ter consciência, então, de que existem ferramentas que aumentam o nosso poder como curadores. Muito antes de Cristo, uns 1500 anos, não sei quanto tempo, não se pode prever, Moisés, ele era um israelita que nasceu em Israel, e nessa época o Egito era considerado a maior nação do mundo, e houve uma ordem lá do faraó, do rei, que todas as crianças deveriam ser exterminadas. A mãe de Moisés, ele era pequenininho, vendo isso, ele resolveu tentar salvá-lo de alguma maneira, porque todas as crianças israelitas teriam que ser exterminadas. Ela pegou um cesto de vinho e colocou Moisés ali e deixou que ele descesse no rio Nilo e abaixo.
Acontece que alguns metros, quilômetros depois, a filha do faraó estava lá se banhando no rio, quando viu o cesto, viu que tinha uma criança lá. E quando ela viu que tinha uma criança, ela pegou aquela criança e houve, né, uma empatia muito grande. Ela pegou aquele cesto, levou para casa e chegou ao pai dela dizendo que ela adotaria aquela criança, mesmo ele sendo israelita. Então o Moisés, ele cresceu no reino do Egito, mesmo sendo Israel. Então ele passou a ter essa, vamos dizer, dupla nacionalidade, né? Só que quando a princesa pegou o cesto, a irmã de Moisés, Miriam, ela observava de longe, né, quem ia pegar aquele cesto. Quando ela viu que a princesa pegou, ela correu, chegou até ele e perguntou se não queria que uma babá, uma ama, para ajudá-la a tomar conta. E a princesa aceitou, e a Miriam foi e convidou a mãe dela, né, a mãe de Moisés, para ajudar a criação de Moisés da princesa. Então Moisés passou a ter duas amas, duas mães. Ele cresceu, mas não saía daquelas raízes, né, de Israel. E o povo de Israel, ele era oprimido, ele era escravizado, né, pelo rei Sete, né, que era o rei. E ali ele falava assim: olha, nós temos que tornar a nação maior, cada vez mais a nação mais poderosa. Nós temos que construir templos, temos que construir toda a modernidade. Para isso nós precisamos do serviço dos israelitas. Então não temos direito, né? Nós temos os direitos sobre eles e nós temos que escravizá-los. Bom, acontece que era um povo que sofria muito por muitos anos, né? E acontece que Moisés foi crescendo na nobreza, mas na raiz dele não deixava de ter aquela ligação com o povo de Israel. Um dia, lá ele viu um egípcio maltratando um escravo israelita. O que ele fez? Ele correu, lutou e matou o egípcio, escondeu o corpo dele para que não fosse encontrado. Só que por um acaso lá alguém viu e falou com o rei mandou, e para aquilo ali, ele ter matado um egípcio era um crime inafiançável. Moisés, então, com o auxílio da mãe, ele conseguiu fugir para que ele não fosse morto. E ele foi ser pastor de ovelhas, né, em Midian, né, com um senhor chamado Jetro, que era um sacerdote. E acabou Moisés ali apaixonando por uma das filhas de Jetro, né, Zípora. E ali ele pegou e ficou durante muitos anos sendo pastor de ovelha, vivendo a vida dele ali. Ele já era de idade, né, cerca de 80 anos, lá já tinha sido casado com Jetro, com a filha de Jetro, já tinha filhos, mas continuava tomando conta do rebanho de Jetro. Teve um dia que ele foi ao Monte Horebe atrás de uma ovelha. Quando ele estava no Monte Horebe, né, ele olhando para um lado, olhando para o outro, ele viu que tinha uma árvore pegando fogo. E que essa árvore, ele ficou impressionado porque o fogo não consumia esta árvore. Ela tinha fogo e não consumia, né, a árvore. Quando ele prestou atenção na árvore, ele ouviu uma voz, né, dizendo: Moisés, Moisés. Aí o que aconteceu? Ele não teve medo. Ele disse assim: eis-me aqui. Quando ele falou eis-me aqui, ele ouviu a voz: olha, tira o sapato para se aproximar, porque essa terra é santa. Então ele notou, ele começou a saber que ali tinha um ser especial, alguém que estava falando através dele, porque tinha um fenômeno de a árvore pegar fogo e não se queimar, e ele ainda ouvia uma voz vindo dessa chama. Ele tirou
o sapato, a sandália, né, e se aproximou. Então ele ouviu a voz dizendo: olha, aqui é o Deus, o seu Deus, o Deus dos seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. E eu desci para te dar uma missão, a missão de você libertar meu povo dos egípcios. Era mais ou menos assim, Moisés já tinha uns 80 anos, e ele já tinha dificuldades de fala, né? Quando ele ouviu aquilo, ele achou: olha, quem sou eu para libertar o povo do Egito, libertar os israelitas do Egito? Ele diz assim: eu estarei contigo, ouviu a voz dizendo. Aí Moisés: mas eu sou muito fraco, eu não tenho como fazer isso aí. Eu vou te dar todo o poder. E pegou: o que você tem na mão? Isso é um cajado com que eu cuido das ovelhas. E aí ele ouviu a voz falando: jogue no chão. Quando jogou no chão, ele se transformou numa cobra. O cajado se transformou numa cobra. Ele assustou naquele momento e disse: agora estenda a mão e pegue-a pelo rabo. Quando ele estendeu a mão, pegou, voltou a ser cajado. Aí Moisés falou: tem um trem esquisito aqui, tem uma coisa. Aí ele ouviu ainda Deus falar para ele: olha, enfia a mão por dentro da sua camisa, da sua veste. Moisés pôs a mão e disse: agora tira. Quando ele olhou, a mão dele estava toda branca, leprosa, né? Então ele olhou e ficou assim: agora coloque a mão novamente. Quando ele colocou, a mão dele tinha voltado ao normal. Então ele viu que ali tinha poder, né? Tinha uma força extraordinária ali. E então ele falou: olha, você vai dizer ao povo de Israel que o teu Deus mandou que você fosse para libertá-los. Moisés deve ter falado assim: e agora? Que rascada que eu estou nessa, né? Como é que eu vou fazer? Eu, velho, né, já de idade, doente, ter que atravessar o deserto, voltar por onde eu quase fui morto, né? E já não era o Sete mais, já era o Ramsés, que era filho do Sete, que tinha herdado o trono, que ele governou o Egito por quase 69 anos, né? Então, assim, ele se tornou um rei muito áspero com as pessoas, porque ele queria seguir as orientações que ele tinha recebido de manter o Egito como a maior nação do mundo. E o que aconteceu? Sabe? Ele, cada vez mais, ele perseguia, ele aprisionava, ele maltratava os israelitas. De repente, né, Moisés disse: olha, eu com essas roupas aqui, entrar no castelo suntuoso e para falar que eu fui para libertar os egípcios. Eu estou correndo risco de vida, né? E o que eu vou dizer quando chegar? O que eu vou dizer para os israelitas? Quem é que mandou? Eu falei assim: disse que é o teu Deus que mandou. Aí ele falou assim: mas qual é o seu nome? Aí ele ouviu Deus dizer para ele: diz que é o Deus, eu sou o que sou. Moisés então foi e começou a lutar, e teve que passar por várias provações, até que ele conseguiu libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Bom, essa aí então é o nome de Deus, né? Deus, durante muito tempo os orientais não pronunciavam o nome de Deus tão forte, de tão sagrado que é. Então, o nome de Deus, eu sou o que sou. Se vocês virem agora, voltando lá nos evangelhos, várias partes do evangelho, Jesus diz: eu sou. Ele usava sempre a palavra eu sou para mostrar o poder. O eu sou hoje tem sido estudado por cientistas do mundo inteiro e tem se comprovado a força dessa expressão. O grande problema é que a grande maioria do ser humano não tem noção da força dessa palavra e dessas palavras, e usa as palavras de uma maneira errônea, né? A gente usa: eu sou um pobre coitado, eu não tenho jeito, e acaba, né, fluindo
toda sorte de males para ele próprio, porque usa indevidamente o nome de Deus. Nós precisamos ter esta atenção, né? Porque esta palavra eu sou, segundo os estudiosos, ela pode modificar qualquer situação aflitiva em vitória pessoal para cada um. Legal, né? É um instrumento e tanto. Eu quero fazer uma orientação a vocês, que vocês deveriam estudar mais essa força da palavra eu sou. Tem um audiobook chamado Código Moisés, que todos vocês têm acesso ao computador, todos vocês têm acesso então a esse audiobook. Deveriam ouvir de novo, para que vocês pudessem entender e colocar em prática os exercícios que são colocados lá, que podem mudar a vida. E vocês vão ver que gradativamente coisas que a gente não esperava que pudesse acontecer começam a acontecer, não é? Hoje em dia, o que acontece? Nós damos muita ênfase à crise, às dificuldades, à situação atual, né? E às vezes a gente fala, por que as coisas não acontecem comigo? E aí está na hora de você parar e refletir e se tornar um curador de sua vida. Quando você vai ver que você traz em si muita autossabotagem, você traz pensamentos negativos, limitantes dentro de você e que te podam de você conseguir sair de uma situação difícil para uma vitória. O que acontece também é que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de imediato, tá? Eu já falei para vocês do tempo Cronos e do tempo Kairos. Kairos, na ciência, na física, poderia ser igualado ao tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. E quando você pronuncia eu sou saudável, não é que daqui a pouco você vai estar com uma doença curada. Quando você pronuncia eu sou feliz, não é que você ao mesmo instante vai deixar as situações adversas e entrar num plano em que tudo dá certo, e como Deus falou, eu vou conduzi-lo, falou a Moisés, eu vou conduzi-lo a uma terra onde brota leite e mel. Nós temos que chegar na terra prometida, todos nós. E não é de uma hora para outra, mas passou da hora de nós acreditarmos no Evangelho, de nós começarmos a trabalhar a libertação de tudo aquilo que nos escraviza. Passou da hora de nós acreditarmos no Evangelho e ver que Jesus não mentia quando ele diz: eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço, e farão ainda maiores, mas sempre eu sou. Nós temos que ter alguns códigos, né, que nos libertam. O primeiro código, não tem aquele código de barras? A primeira barrazinha que a gente tem que ter naquele código é a gratidão. A gente está acostumado muito a focar no que a gente não quer, nas dificuldades, focar na doença, focar na escassez. E quando nós começamos a mudar esse código de barras com a gratidão, com o perdão, com a aceitação, as coisas começam a se inverter e nós começamos também a colher os frutos dessa nossa mudança interior. A coisa começa aqui. Você tem que se tornar o seu curador. Sabe por quê? Porque Deus precisa muito de você aqui. Deus está contando muito com o seu trabalho aqui para ajudar aqueles que não têm a mesma oportunidade que nós temos aqui.
Você já parou para pensar que nós somos privilegiados de estarmos aqui sendo curadores e não curados? Quantas pessoas tem aí fora hoje? Tem mais de 100. E com as mais diversas doenças, com os mais diversos sintomas. Pode ser que até você esteja com um sintoma, mas você tem também a esperança, a certeza de que você pode, que você consegue, que você é capaz. É preciso que você realmente use todas as ferramentas que nos foi ofertada. É preciso que você saiba de uma coisa: nada cai do céu. Mas essa ferramenta que Deus mesmo nos deu, que Jesus usava, e todos os grandes outros avatares, podemos falar, nós estamos falando de Jesus porque nós somos cristãos, mas nós podemos falar Buda, Zaratustra, Lao-Tse e muitos outros, Maomé, Sócrates, né? Eles também tinham um conhecimento profundo da força interior que nós temos, e usaram essas ferramentas, e tanto é que foram diferentes, que são seres diferentes, e nós temos que ser seres diferentes. Ser comum é muito fácil, ser comum em que se lamenta o tempo todo, se põe a culpa no governo, se põe a culpa na situação econômica do mundo, isso qualquer um faz. A partir do momento que nós tomamos consciência que são situações passageiras, que nós podemos modificar e começamos a usar os códigos divinos, a começar pela gratidão, pelo perdão, tudo vai se ajeitando, tudo Deus ajeita, tudo Deus transforma. Mas ele não pode fazer tudo sozinho, nós temos um livre-arbítrio. Se você não se esforçar para tirar todo o peso, todo o lixo de dentro de você, as coisas vão continuar como estão até agora. Na semana que vem, eu vou propor para vocês, nós vamos continuar com essa tarefa, mas eu vou propor alguns exercícios, em vez de ficar falando, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, tá? E nós vamos fazer alguns exercícios que depois, na continuar, vocês deverão continuar, que vai dar a oportunidade de tirar de dentro ressentimentos, mágoas, tristezas e principalmente o demônio maior, que é o medo. Existem duas vertentes que nos motivam: a vertente do amor e a vertente do medo. E lamentavelmente a grande maioria do ser humano é movida pela vertente do medo. Nós temos que eliminar esse medo. Nós temos que usar ferramentas para que, com essas ferramentas, nós consigamos colher o que Jesus falou. Veja bem, repetindo o Evangelho que o Samuel fala sempre, fala quase toda semana. Ele diz assim, lá no Evangelho de Mateus: busque, olha só, primeiro, busque primeiro o reino dos céus, e tudo mais vai ser te dado por acréscimo. O desafio, o grande desafio que nós temos é acreditar nisso. O grande desafio é você buscar primeiro a paz interior, e muitas vezes você até colabora para tirar a paz das pessoas. Então, por isso que vem a gratidão e vem o perdão. Lembra que eu falei alguns códigos? Tá? Porque quando você se perdoa, você perdoa o seu próximo, você começa a transformar o inferno astral que você vive no dia a dia, pelas pressões profissionais, pelas pressões familiares, pelas pressões do mundo inteiro, começa a transformar o inferno astral no céu que Jesus falou. Não importa agora quem ganhou, quem vai ser presidente, depende de você, a sua melhora interior, a sua libertação, para que você seja conduzido à terra prometida.
E veja que isso já vem desde a antiguidade. Se você pesquisar, você vai ver que curadores do mundo inteiro, antes de Cristo, depois de Cristo, usavam a ferramenta do eu sou. É realmente um processo de muita força. Veja bem, você pode até estar achando assim, olha, eu estou doente e vou falar, eu sou saudável, eu tenho saúde, né? Eu estou passando por um processo de dificuldade financeira e vou dizer, eu sou rico. Né? Veja que a física quântica, ela iniciou em 1901 com um físico alemão chamado Mark Planck, e depois ela deu continuidade. Mark Planck ele estava começando a estudar o calor, e aí viu a evolução das células. Depois ele se juntou a outra inteligência de Albert Einstein, né? E começaram a estudar profundamente as células, a formação das células, a formação do universo, e viram que tudo é feito da mesma coisa, né? O ser humano, a nota de dinheiro, a cadeira que você está sentado, a luz que está acendendo, né? São feitos de quê? Da mesmo material que é a energia. Você pegar uma célula, você estuda, aprofunda na célula, você vai encontrar o quê? Vai encontrar os átomos. Você aprofunda no átomo, você vai encontrar a energia que forma esse átomo. Você vendo o átomo, ele é feito de quê? De várias subpartículas, né? No centro do átomo tem lá aglutinado prótons e nêutrons. Prótons com a carga positiva, nêutrons com a carga, nêutrons sem carga. E eles ficam aglutinados ali. Girando em órbita, fica os elétrons. Tá? Então o que acontece? Os elétrons giram para armazenar quanto é a energia, a minúscula energia que existe, que possibilita ele saltar de uma órbita inferior para uma superior. Então, quando ele salta, ele forma um campo eletromagnético. Todos nós temos esse campo eletromagnético, eu já falei para vocês aqui. Então, tudo é energia. Tá? E depois de que o Einstein e o Mark Planck começaram a estudar, e vieram muitos outros cientistas físicos procurando também estudar. Um físico dinamarquês chamado Neil Orens, ele fez uma proposição do átomo de hidrogênio, que a gente sempre mostra aqui, ganhou o prêmio Nobel de Física por isso. Mas em 1928, ele fez uma outra proposição, que tudo vivia em duplicidade. Que o que eu sou aqui, eu sou no universo também. E que existe um local no universo, né, chamado, hoje chama-se matriz do espelhamento, matriz de Planck, eu já falei isso para vocês, o vácuo quântico, onde tudo é moldado, lá está tudo pronto. Quando você projeta através do seu pensamento, você passa a ser um observador. Quando você observa, né, pode ver que tudo é uma constituição de partículas e ondas. Né? Então, nesse plano do céu, na matriz de Planck, na estrela divina, seja o que for, está tudo lá. Quando você molda, há uma integração dessas energias. E aquilo que você quer, você projeta lá. Então, através de um pensamento, você projeta aquilo que você quer. Através do sentimento, você capta aquilo que quer. Então, não adianta você ter um pensamento positivo. Você precisa ter um pensamento positivo e o sentimento, porque o sentimento é que faz com que haja, né, uma integração da partícula com ondas que passam a ser ondas corpulares, e aí tem o que nós chamamos de colapso de ondas, que é quando se manifesta no plano físico aquilo que a gente cria no plano mental, no plano espiritual. Então, quando você fala, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou rico, eu sou próspero, você está moldando aquilo. Quando você tem o sentimento da saúde, da riqueza,
você faz o colapso de onda, que se a gente vê na física, chama colapso de onda, nas religiões, na espiritualidade, chama-se fé. É através da fé que nós temos condições de fazer com que se manifeste aquilo que a gente quer. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Tem que ter muito cuidado com o que a gente sente. E mais cuidado ainda com as emoções que a gente sente em função de tudo isso. E aí, a gente vê que o maior físico quântico, né, que existiu, chamado Jesus, ele fala, né, lá no Evangelho de Marcos, Samuel também sempre cita isso aí, e isso é uma coisa que tem que ser estudado mesmo, né, porque ele diz assim, tendes fé em Deus, quer dizer, acredita, tem uma força maior. E se disser para esse monte, sai daqui e vai para lá, e em nada duvidar no seu coração, olha o que ele fala, e nós já estudamos aqui, já falamos, as forças magnéticas do coração são 5.000 vezes mais potentes do que as forças magnéticas da mente. Então quando ele fala em nada duvidar no seu coração, mas ao contrário, acreditar na veracidade de suas palavras, você produzirá milagres, né? Então o que acontece aí? Quando você pronuncia, né, você está moldando na matriz do espelhamento, no vácuo quântico, na matriz S. E quando você sente aquilo no coração, você magnetiza aquilo para a sua vida, para o seu ser. Olha que fantástico. E Jesus continua dizendo assim, portanto, quando quiser alguma coisa, ore acreditando que já recebeu e receberás. Mas tem uma terceira parte aí que é muito importante. Jesus fala assim, porém, quando você orar e se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai e perdoa o teu irmão, para que o teu Pai do céu perdoe os teus pecados também. Porque não tem como, gente, nós instalarmos em nós o céu se nós formos carregando conosco um lixo pesado do ressentimento, o lixo pesado da mágoa, da culpa, do remorso. E por isso que Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer, o que passou, o importante é de agora. Tá? Deus é sabedor de todas as nossas fraquezas, mas muito maior do que as nossas fraquezas é a misericórdia de Deus. Você tem que acreditar nisso, nós temos que acreditar. Nós somos cristãos, nós temos que acreditar que esse Jesus é fera, sabe? Ele é um cientista de primeira linha, que hoje cientistas do mundo inteiro tiram o chapéu para comprovar o que ele falou, sabe? E é só você fazer a comparação, estudar a física quântica, estudar a espiritualidade, que você vai ver que um está completamente engajado ao outro. Nós temos que parar de sofrer. Sofre é quem não tem, quem vive nas trevas. Viver nas trevas é quem não tem conhecimento. E diz assim, poxa, mas é tão difícil eu perdoar, mas é o caminho, você quer continuar sofrendo? Sabe, senão você tem que batalhar muito, senão você vai continuar sendo a mesma coisa que você foi até hoje. Se não houver esse esforço mental, você nunca vai ser diferente das pessoas comuns. E é ser diferente que faz a diferença na nossa vida. Você tem que entender isso. E você tem que ser o seu primeiro curador. Como é que você vai querer curar se você está doente? E a doença não é só quando se manifesta sintomas no corpo físico. Quem está estressado, quem está ansioso, quem vive desejando mal para as pessoas, quem vive nessa condição de pobreza, esse cara não é saudável. Esse cara não é um cristão de verdade. Falar que crê em Deus é muito fácil.
Mas começar a estudar, e olha, não é fácil não, gente. Eu tenho batalhado muito, muito mesmo. Eu tenho estudado muito, e não é fácil você colocar o que você aprende em prática na sua vida. Mas assim, eu tenho colocado isso em prática e posso dizer a vocês, eu tenho alcançado muitas vitórias. Muitas vitórias. E logo, logo, todos os meus sonhos vão se tornar realidade. Eu perdi muito tempo mesmo aqui, por não ter escutado a espiritualidade, não ter escutado aqueles mestres que falaram comigo, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E eu não tive ninguém mesmo, para falar para mim o que eu estou falando para vocês. É preciso mudar. É preciso acreditar. É preciso você ter calma e saber que tudo passa. Tudo pode mudar. Então você tem que apenas saber que você está numa marcha. E que nessa marcha você chegará ao seu porto seguro. Não é no tempo Cronos. Às vezes hoje a coisa não dá. Mas você tem que ter a esperança e saber que lá na frente as partículas vão se colidir, vão ser transmutadas em ondas corpulares. E que aí, num colapso de onda, você vai fazer com que manifeste o plano físico que você cria no seu plano espiritual. Isso só depende de você. Você tem que ter cuidado para não deixar o externo atrapalhar o seu interno, porque toda hora aparece um para encher o saco. Toda hora aparece um para poder te espezinhar. Todo mundo parece aquele ferrinho de dentista, que chega e cutuca na boca, sabe? Que realmente faz tudo para transformar o seu céu no inferno astral. Mas aí é que entra a sua força. Se você não pode permitir que as coisas externas influenciem, você tem que apenas saber: eu vou dar conta, eu vou chegar lá. Deus ajeita, Deus mostra caminhos. E quando nós começamos a acreditar nesse Deus, Ele opera milagres na nossa vida. Então tenha calma, tá? Tudo vai se resolver. Vejam bem aí, olhem esse livro, isso vai ajudar demais vocês, gente. Vocês anotaram o nome do livro? O Audiobook? Vocês anotaram? O Código Moisés. Procura lá no Google. É só você botar lá o Código Moisés. São seis palestras, seis partes que tem uma pessoa que vai narrando os capítulos, e no final de cada capítulo ele propõe exercícios que a gente tem que fazer, tá? E a coisa melhor, gente, é que eles ensinam lá que o sentimento é o segredo. Tem que ter muito cuidado quando a gente vai dormir para não levar esses problemas que nos afligem. Pelo contrário, você tem que começar a ver, a sentir ali a solução, como um objetivo alcançado, e é nessa sensação de gratidão que você tem que dormir. O pior que teve a situação, tá? Testem. O Samuel tem feito muitas coisas. Vai lá, testa isso aqui, daí a pouco as coisas vão ajeitar. Testa isso. E o que eu estou falando para vocês, eu recebo essas informações, essas instruções e estou passando. Testem. Tem algum objetivo que você precisa de imediato? Teste isso. E não se importe com o que vier de fora. Não se importe como. Sabe apenas que as coisas vão acontecer. Você vai ver que pequenos milagres vão acontecendo, porque você vai sendo o curador da sua vida e vai tomando cada vez mais impulso, força para dar saltos maiores. Às vezes a gente tem que recuar, Vocês já viram aqueles atletas que quando vão saltar, O Valentino sabe disso, assim. Às vezes o Valentino, porque é atleta, ele tem que recuar, para tomar um impulso, uma corrida, para poder saltar mais alto, não é isso? Tá? E às vezes assim a gente tem que recuar um pouquinho, sabe? A gente vê que tem uma barreira ali, e às vezes essa barreira é alguém que está próximo de você, do seu trabalho, da sua família, ou um adversário, reza para eles, tá? Quando você sentir coisa lá, que tem alguém que
que está impedindo a você a ter a paz interior, reze para elas. Façam como Jesus, né, orientou. Se for preciso, perdoem 70 vezes 7. Só nós temos a ganhar. Só você tem a ganhar. Não vai para cá, não vai para a cama pensando, nossa senhora, amanhã tem essa situação, tem não. Vá para a cama com um sentimento de gratidão, porque Deus vai fluir aquilo para você. Não dê bola para a torcida, não. Faça tudo pela sua felicidade. Torne-se um curador. E na semana que vem, né, então nós vamos fazer alguns exercícios aqui, nós vamos ter o tempo todo, teve que modificar como nós perdemos aqui a sequência por causa das falhas, da chuva e assim por diante. A gente recebeu orientação para mudar, para dar condições a vocês de colocar tudo que for falado aqui em aplicação na vida, para que vocês possam melhorar. Então, semana que vem é muito importante, avisem para as pessoas que não puderam vir aqui, que a gente vai dar algumas ferramentas para vocês, tá? Para que a gente possa conquistar algo melhor. Combinado? Então, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, né? Quero agradecer a vocês pela paciência, mas eu tenho certeza que o que eu estou falando para vocês é algo que eu recebi, que estou passando, e que se eu tivesse recebido essas orientações logo que começou, de ter sido há 29 anos, né? E eu recebi, na verdade, eu não posso ser ingrato, não. Eu recebi, só que eu não escutei. Né? E Jesus fala, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não tive ouvidos, não. Não tive essas orientações com comprovações científicas. Então, eu lutei muito pela fé. Né? Mas sei que hoje as coisas podem ser diferentes, e só depende de mim. E se dá certo para mim, vai dar certo para vocês também. Mas tem que testar. Vocês vão testar? Sim. Vão testar. O Fernando, que é mais antigo aqui, ele sabe as barras que eu passei, ele também passou. Né? Ele sabe muito bem, Fernando. Né? O Fernando foi, quando a minha filha nasceu, ele só não chegou primeiro que o médico, foi a primeira pessoa que chegou lá no hospital. Então ele sabe de tantas barras que nós passamos juntos aqui, que muitas vezes, mesmo nas dificuldades, nós superamos. Essa casa passou por muitas dificuldades, né? Mas assim, nós superamos. Hoje a gente vive nesse mar de paz, de harmonia. Tá? E eu tenho certeza que quando nós começamos aqui, não é novidade, eu falei na primeira palestra, era um grupinho de 5, 6 pessoas. E que o nosso diretor, Manuel Godoy, falou, olha, vocês vão crescer muito mais. E aqui está a prova. Ele falou isso aí há 29 anos atrás. O Fernando já ouviu muitas vezes ele falar isso, né? Que olha, vocês vão crescer. Vai vir gente do mundo inteiro para que se curem com vocês. Então vocês não vão dar conta sozinhos. Então hoje, né, todos nós somos curadores da casa Judite Amélia e tenho certeza que nós vamos crescer mais. Tá? Então muito obrigado a vocês. Agora o Neuber e a Limar vão fazer a oração lá, o Assis vai fazer a limpeza e nós vamos aproveitar esse tempo aqui e você vai, enquanto estiver aqui, tá? O Sérgio vai botar essa música ali, comece a criar mentalmente aquilo que você quer. Focar, e vou tirar esse tempo aqui, vai ser uns 5, 10 minutos, tá? Em que você vai ver você com tudo aquilo que você almeja já ser uma realidade. Tá? Se você tem um problema na justiça, vê que você já vê a solução. Se você tem um problema, é uma dificuldade com alguém, veja você perdoar. Se você está precisando de dinheiro, veja esse dinheiro na sua mão. Procura como ele chega, mas ele vai chegar. Tá? Então nós vamos usar esse tempo aqui agora para trabalhar já tudo aquilo que a gente falou, para fazer com que manifeste no plano físico o que existe no plano mental. Combinado? Então até semana que vem, daqui a pouco é São Mel. Boa noite a vocês.